Gente, ainda em ritmo de faxina, né, de Natal, de Ano Novo, de fim de ano, eu trouxe aqui pra gente 4 livros, tá? 3 são inteiramente desse autor e um é dele em conjunto com uma outra autora que são meus xodós esses dois, tá? É Paulo Resutti, né, que criou aí a franquia História Não Contada, né? É, ele se propõe a trazer biografias de personalidades, mas de um ponto de vista, de um ângulo não tão contado, né? Ele tenta trazer, e ele traz muito bem, tenta não, né? Ele traz muito bem essas personagens históricas de um ponto de vista mais humanizado. Quem foi a pessoa? Né? E o que eu gosto nele é que ele é muito fiel, não a ideologias, não a falas, mas ele é muito fiel ao biografado. A gente vê realmente que quem está sendo biografado é uma pessoa, não é um estadista, não é um imperador, não é um rei, não é uma figura pública. Ele biografou uma pessoa. Tá? O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês foi, na realidade, o último que eu adquiri. Tá? Cici, O Último Brilho de uma Dinastia. Esse livro ele escreveu junto com a Cláudia, né? E ele vai falar sobre a história, sobre a biografia da Imperatriz Elizabeth, Imperatriz Cici da Áustria. Ela foi esposa do primo de Dom Pedro II, tá? O imperador Francisco José da Áustria, né? Imperador da Áustria, rei da Hungria e da Boêmia e soberano de vastos territórios na Europa, né? Essa mulher que foi ícone de beleza e de moda, né? No século XIX, e morreu tragicamente, né? Não vou falar mais, a gente vai trazer esse livro resenhado aqui, mas não vou dar muito spoiler de nenhum livro que eu vou trazer hoje. Tá? O outro foi o penúltimo, esse próximo é o penúltimo, tá? Domitila é a biografia da amante mais conhecida e do caso mais duradouro de Dom Pedro I, tá? Domitila de Castro, Marquesa de Santos, é, foi mãe, inclusive, de 2 filhas de Dom Pedro I, né? A Condessa de Iguaçu e a Duquesa de Goiás. É, ela foi amplamente conhecida, teve, perdão, durante muito tempo, né, um poder político muito grande no Brasil pelo fato de ser amante do imperador, mas com o segundo casamento, o segundo consórcio de casamento do imperador, ela é enviada de volta para São Paulo, passa a viver sua vida longe da corte, longe do imperador. Né? O imperador passa a viver sua vida, mas ela é conhecida dos brasileiros até a chegada de Dona Amélia de Luxemburgo no Brasil. Ela é conhecida dos brasileiros, né, até o fim do seu caso. Depois do fim do seu caso, essa mulher casou-se, essa mulher viveu, foi muito influente na província de São Paulo, né? E é o que essa biografia nos conta. Vai nos falar dos filhos, vai nos falar da vida, dos casamentos dessa mulher, que foi mais do que a amante de um imperador. Né? Então, Paulo Resutti foi muito fiel a Domitila, né? Não tirou o caso, né? Não diminuiu o romance, né? é, extraconjugal que ela teve com Dom Pedro I, mas também mostrou a mulher por trás da amante do imperador. Outro, vou falar aqui, né, desse mesmo, é a independência, a história não contada. Tá? Aqui vai narrar os fatos que antecedem e preparam a independência do Brasil e, de fato, como acontece, quando acontece os desdobramentos que ocorrem após também o 7 de setembro. Porque a gente tem a mania de achar que a independência aconteceu no dia 7 de setembro. Mas a independência do Brasil, ela começa, o processo de independência começa no, em 1808, quando a família real portuguesa chega aqui e Dom João começa a dar ao Brasil toda uma cara de Estado, né, independente. Ele coloca aqui um jardim botânico, ele traz para cá o Banco do Brasil, ou seja, o dinheiro não é mais cunhado na Europa, é cunhado aqui. A administração pública vem para cá, o Rio de Janeiro
passa a ser capital do Império Luso, ou seja, aí a independência do Brasil ela começa a ser preparada, né? Depois Dom João volta para Portugal, né, na década de 20 dos anos de 1800, e Dom Pedro I fica, né? Na época não era Dom Pedro I, era só Dom Pedro, era Dom Pedro, era príncipe regente, e ele fica aqui, né? E esses desdobramentos, esse processo de independência que se inicia com Dom João VI em 1808, continua. Esse processo tem continuidade com Dom Pedro, né? E Dom João já tinha consciência de que o Brasil iria romper, iria se libertar, não iria mais ter uma unidade com a metrópole, com Portugal, né? E a independência ela não é culminada, ela não conclui-se, né, o cume, né, o ápice, o ponto alto é realmente, né, na semana do dia 7, onde Dom Pedro, ele realmente. Dona Leopoldina, José Bonifácio mandam as cartas para Dom Pedro. Dom Pedro está vindo de São Paulo e ele, então, realmente, ele rompe com Portugal. Esse é o ponto alto. Mas depois desse 7 de setembro, esse processo continua, né? As províncias do norte, que não eram aliadas e não tinham essa mesma vontade de independência de Portugal, o próprio reconhecimento das outras nações da independência do Brasil, mas outras nações continuam vendo o Brasil como um Estado português, uma extensão de Portugal. Nem o próprio imperador da Áustria, que era pai da nossa imperatriz Leopoldina, reconheceu de imediato essa independência, foi fazê-lo depois que Portugal própria reconheceu, né? E houve, né, até 1825 esse processo rolou, né, que foi quando Portugal reconheceu a independência do Brasil, né? O Brasil indenizou Portugal por isso, aí outros países europeus também foram reconhecer. Antes, outros países, como Estados Unidos, né, reconheceram essa independência, né? Mas houve-se um processo, foi um processo do ponto de vista humanitário, não, a gente não teve o derramamento de sangue, né? Nós não tivemos as guerras que as repúblicas que nos rodeiam hoje têm. Mas foi um processo longo, foi um processo custoso, né? Foi um processo que demandou muito tempo, demandou vidas. Quando eu falo demandou vida, não é só derramamento de sangue, né? Mas a doação da própria vida, do próprio tempo, né? Da sua essência para aquela causa. E o último, e não menos importante, e eu amo essa biografada aqui, né? Dona Leopoldina, é arquiduquesa da Áustria, imperatriz do Brasil, né? Foi casada com Pedro I, era filha do imperador da Áustria, imperador Francisco I da Áustria, casou-se com Pedro I, imperador do Brasil, né, que depois também se tornou rei de Portugal, foi mãe de Dom Pedro II, né, e prima de inúmeros reis e rainhas da Europa. Aqui traz, desmistifica, né, muitas coisas a respeito da vida de Dona Leopoldina, né, inclusive de que ela sofreu uma agressão do imperador e por isso morreu, né, mas conta também quem foi essa mulher, né, quais eram as paixões dessa mulher, quais eram os medos dessa mulher, quem foi Leopoldina da Áustria, quem foi a mulher que ajudou nesse processo de independência. O outro livro fala de independência, mas a independência do nosso país tem muito o dedo de Dona Leopoldina, né? Principalmente após a saída de Dom João VI do Brasil, né, em retorno para Portugal. Essa mulher foi quem ajudou o marido a articular esse processo de independência da melhor forma possível, né? Esses livros, esses três principalmente, né? O da Imperatriz Cici, não, mas esses três livros, né, nos ajudam muito a entender a história do nosso país, né? O Brasil tem uma mania, né, o brasileiro e o sistema educacional brasileiro tem a mania de depreciar a nossa própria história, né? A gente aprende na escola, eu falo porque eu sou professor de educação primária também. A gente tem a mania de passar para o aluno, né, passar para o mais novo, passar para o educando que o Brasil era uma terra feliz, que os portugueses chegaram aqui, mataram um monte de gente, roubaram, se apropriaram de tudo e depois foram embora.
A nossa história não é isso, né? A gente precisa contar a história, mas contar a história da forma correta, contar o que aconteceu, tentar, a partir de fontes históricas, nos aproximar o máximo do que realmente aconteceu, né? E incentivar as próximas gerações a honrar e conhecer essa história. A gente, o brasileiro que tem vergonha de ser brasileiro, que não se orgulha da sua história, é porque não conhece verdadeiramente a história do Brasil. Porque quando a gente se apropria dessa história e conhece a história do verdadeiro Brasil, a gente passa a amar essa história, a gente passa a se orgulhar dessa história desse país, que são grandes. Nós tivemos uma história grande, nós temos, né? Nós somos um país grande, e quando eu falo grande, não é só em extensão territorial, não. É grande de alma, é grande de espírito, é grande o país. O nosso país é um dos maiores e principais fornecedores de alimento para o mundo. O nosso país, ele está de portas abertas e trata, né, muito bem qualquer pessoa vindo de qualquer lugar. Óbvio que nós temos nossos problemas internos, né? Nós ainda temos racismo, temos xenofobia, temos preconceitos, né? Nós temos problemas com segurança, muitos problemas com educação e saúde, isso é fato, né? Mas toda nação tem seus problemas. Mas eu acredito que, voltando o olhar para trás e vendo os erros que os nossos ancestrais cometeram, a gente evita, né, cometer muitos erros, coisa que não tem acontecido. A gente esquece o passado e vai reproduzindo vários erros que já foram reproduzidos no passado. A gente precisa voltar o nosso olhar um pouquinho mais para trás para entender como não cometer certos erros, para aprender que a nossa história é rica, que a nossa história é grande, que a nossa história é bela e que a gente deve se orgulhar dela. Tá? Um beijo, um abraço para quem está aí do outro lado. Queria pedir uma ajuda. Se você puder mandar esse vídeo para quem você acha que vai gostar, se você puder dar um like, se você puder comentar, vai me ajudar muito, tá bom? A divulgar literatura e coisas boas aqui na internet. Um beijo e até o próximo vídeo.